É uma honra para nós termos o Lucas aqui nessa noite, porque o Lucas é filho desse ministério, é filho dessa casa, e a gente mantinha algum contato, mesmo que pouco, às vezes, lá deveria de ser maior, né? Mas a gente sabe que a correria que ele tem lá e a correria que nós temos aqui, mas a cada contato que eu tinha com o Lucas, eu via o tanto que Deus tinha transformado e está transformando a vida do Lucas. E eu acompanho ele pelas redes sociais e é tão bom ver você nas praias, no calçadão, nas praças, anunciando a Jesus, mostrando para que você foi chamado, e um reino de amor, de alegria e de justiça também. Esse é o reino de Deus. Então, Lucas, fica à vontade, essa casa é sua também, você é filho daqui, é uma honra tê-lo aqui. Só vou orar pelo Lucas aqui. Pai, em nome de Jesus, põe o Lucas diante de Ti, eu sei que ele já está, o Senhor está aqui, está fazendo algo surpreendente em nossas vidas, Senhor, já, mas eu ponho ele como canal, Senhor. Usa os lábios dele, eu tenho certeza que nessa noite nós seremos movidos, impactados, transformados por aquilo que o Senhor falará através da sua boca, Senhor. Eu sei que ele é voz que tem clamado no deserto, Senhor. Eu sei que ele tem feito, como João Batista, um papel importante, imprescindível, Senhor, que ele tem entendido que custe o que custar, tem que anunciar o teu reino. Então, Senhor, use ele, fique à vontade, Pai, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Valeu, China. Paz, Senhor, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui na igreja que eu cresci. Quero agradecer ao China, a Roberta, todos aqueles que estão assistindo, ao pastor Vilela, ao pastor Eduardo, às pastoras, e quero agradecer porque é uma honra muito grande, todos aqueles que desde os meus 13 anos eu tenho feito parte da vida deles, caminhado de outros ministérios, do início do Move, e fazer parte desses, eu acho que há 4 anos do Move, mas é uma honra, é um prazer muito grande, e eu estou sentindo no coração de orar por você que está assistindo também, no meio desse caos, dessa falta de esperança, ok? Feche os teus olhos, eu quero te encorajar agora, comece a interceder dentro da sua casa, reúne sua família nesse momento. O reino de Deus está onde 2 ou mais que está reunido. Então chame sua família e comece a interceder pela sua família agora. Pai amado, quero te agradecer, meu Deus, nesse momento, meu Pai, onde que o seu Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Eu declaro liberdade agora para todas aquelas pessoas que estão assistindo agora, meu Pai. Eu declaro liberdade agora, meu Pai, para aqueles que estão presos nos sentimentos agora, no poder que é no sangue de Jesus. Aqueles que estão presos no sentimento do medo, no sentimento, meu Pai, da angústia, da depressão, no sentimento, meu Pai, do questionamento, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, conforte o coração deles agora, conforte o coração daqueles que não conhecem a Tua palavra, conforte o coração daqueles, meu Pai, que estão sendo levados pelas notícias, que a televisão está manipulando a mentalidade deles. Em nome de Jesus, meu Pai, traga a Tua liberdade e a Tua verdade que vem da Tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, traga a palavra agora sobre a vida dessas pessoas, que é a palavra que liberta, que constrói, que restaura agora, em nome de Jesus. Todo medo venha saindo agora, todo questionamento agora, em nome de Jesus, toda fraqueza agora venha saindo, no poder que é no sangue de Jesus agora. Eu declaro liberdade e vida no teu lar e na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu nome é Lucas Almeida, Lucas Ramon Machado Almeida. Muitos me conhecem como Ramon, mas pode me chamar do que você quiser. E eu tenho 23 anos, sou casado há 1 ano, com a minha esposa Jéssica. Meu Deus, ficou difícil agora. Mas é uma honra de estar aqui. Eu vou contar um pouco de mim,
porque o que é mais gratificante é os frutos que saem das nossas casas, do nosso lar, das igrejas, que esse é o fruto de pastores e líderes que dão a vida para o ministério. E isso é lindo, e essa é a continuação, esse é o discipulado de Cristo, é passar o cajado, é ensinar a palavra, para que outros venham fazer e tomar conta da colheita. Em 2007, a minha família, 2007 eu tinha 13 anos, a minha família estava passando por um momento difícil, o meu pai e minha mãe estavam passando por um momento difícil de divórcio, a minha família, o espírito da depressão estava sobre ela, e era um momento tão difícil que a gente não sabia como ter essa saída, como, ter uma solução para nossas vidas. Cresci na igreja, nasci em São Bernardo do Campo, em São Paulo, mudei para Campinas com 2 anos de idade, mas nesse tempo, dos meus 2 anos ao 13, minha família sempre serviu a Cristo, mas quando eu tinha 13 anos, em 2007, minha família passou nesse problema. Graças a Deus, irmãs dessa casa, irmãs que servem essa casa, grupo de oração, irmãs que são líderes de células, elas foram usadas para ir na minha casa e ministrar a palavra de Deus para minha mãe, para minha irmã, para o meu pai e para minha outra irmã Natália. Eu agradeço porque isso é as mãos de Deus, nós somos as mãos de Deus e os pés dele. Se nós não formos, quem irá de pregar? E eu agradeço a Deus não foram só uma, então por isso que eu prefiro não falar nomes. Eu agradeço você que foi lá e pregou a palavra de Deus, gastou tempo com a minha família. Minha família foi no encontro de Deus, que acontece aqui nessa igreja, passaram um final de semana, e nesse final de semana a minha família foi restaurada. E eu agradeço muito, porque a minha mãe passou um longo processo de depressão, meu pai destruído emocionalmente, as minhas irmãs totalmente perdidas no mundo, e eu, um menino de 13 anos, menino não, como nós lemos a Bíblia, há reis com 8 anos que reinaram Israel, mas isso é outro assunto. Eu com 13 anos, fui ali impactado, e fui discipulado para essa igreja. Meu primeiro líder, Davi Teixeira, ele pegou um punhado de meninos, que a gente caminhavam junto, ele começou a discipular a gente, ele ensinou nós os princípios do Evangelho, os princípios da palavra de ler a palavra, de como ter um relacionamento de Deus. Então nós fazíamos células na vida dele, na casa dele, e foi muito útil esse tempo com o Davi, com a esposa dele, porque os primórdios do Evangelho foi passado na minha vida e na vida de muitos que estavam ali na casa dele. Anos se passaram, isso eu tinha 13 anos. Com entre 15 a 18, eu meio que dei um tempo, aquele tempo de revolta, que não me agrado, mas Deus estava ali sempre, por causa de das orações de pessoas que me amavam, de líderes e da minha mãe. Então eu tive esse momento onde eu vinha para a igreja, eu ia para a balada na mesma noite, e eu vejo que um dia Deus ministrava no meu coração, tive experiências com Ele no meio da festa, o Espírito Santo tocou na minha vida, e isso me confirmava as orações, toda vez que eu via minha mãe de joelho orando, graças a Deus por mães e tias e avós que oram por esses jovens, como fala, mãe de joelho, filho de pé. E eu agradeço muito, porque minha mãe gastava tempo, e nesse tempo, entre 15 a 18 anos, outro líder foi levantado para me ajudar. Esse líder chama Paulo Crespim, dessa casa também. Ele é um rapaz que nem muitos conhecem, mas é um homem que me ensinou algo que todos os discípulos precisam ser impactados ou aprender, que é o líder gastar tempo, a entrega de um líder. E isso foi maravilhoso. Ele, no meio de um punhado de meninos que não queria nada com Deus, um punhado de meninos que apenas queriam festejar, mas eram simpatizantes com a fé cristã. E simpatizantes não significa que você tem um relacionamento com Cristo, você apenas gosta de Cristo, mas você não tem um relacionamento com Cristo, e isso é muito importante.
E nesse tempo onde andávamos com Paulo, e até hoje, com Paulo, ele me ensinou muito, e me ensinou principalmente a importância da constância na fé, a importância da humildade, a importância da perseverança em oração. E nesse tempo foi maravilhoso, que foi no processo meu, onde eu estava buscando a Deus. Deus falou comigo, deu uma oportunidade sem eu buscar. De verdade, quem conhece minha história, eu não busquei nada. Uma oportunidade de ir para outra nação, e essa nação é Estados Unidos. Eu não acreditava para mim, porque eu não tinha dinheiro. Então, esse momento, onde Deus me preparou durante 1 ano e meio, foi um ano que eu aprendi a esperar. E esse eu acho que todo mundo teve esse momento, a esperar, e esse momento de forjar o caráter. Então, durante 1 ano e meio, fui forjado, caminhando com pessoas que agregavam muito. Marcelo me ajudou muito. Íamos nos montes orar, onde outros jovens tinham encontros com Deus maravilhosos. Não quer dizer que o monte tem unção, mas é onde o seu coração está ali, onde o seu coração realmente deseja buscar Deus, ali você vai ter um encontro com Ele. Então, esse momento, onde de 13 a de 18 anos, foi um processo onde Deus usou homens de Deus para forjar o meu caráter. E eu creio, e tudo isso você vai entender, porque Deus trabalha com datas, Deus trabalha com datas específicas, e você vai ver. Nos Estados Unidos eu fui para Kansas e fiquei na Flórida, onde Deus me ensinou a impactar pessoas das universidades. Em Kansas foi meu primeiro encontro multicultural, onde numa sala que o Espírito Santo influenciou, na sala de um pastor de uma igreja quadrangular que chama Foursquare, ele estava ali, convidou todos os jovens daquela universidade, onde tinha nigeriano, brasileiro, tinha pessoas da África do Sul, de Gana, e ali todos reunidos, orando, e onde o Espírito Santo desceu naquele quarto ali, e todos foram impactados com línguas de orações e dons espirituais foram manifestados ali. Foi meu primeiro encontro, eu falei, Deus não é brasileiro, Deus é mundial. E foi maravilhoso, foi um meio que caindo minhas escamas, porque geralmente quando crescemos na nossa bolha, achamos que Deus é o Deus do nosso bairro, mas Deus trabalha de uma forma universal, de uma forma onde Ele trabalha com governos no mundo, onde Ele usa governos, Ele usa sim governos, presidentes, reis, líderes, tanto para abençoar e tanto para disciplinar o seu povo, e isso você vai ver. E no contexto global onde nós estamos vivendo hoje, 2020, aonde veio uma pandemia desde 2019, no final de 2019, o coronavírus começou a ser manifestado na China, e começou a correr da Europa aos Estados Unidos, também da América do Sul, e começou a trazer medo. Mas quando você estuda história, desde do homem, se dizer homem, há pandemias que trouxe medo. Também no Império Romano houve uma febre que matou mais homens no Império Romano com essa febre do que nas batalhas. Por que eu estou falando isso? Porque isso traz medo no coração, tanto daquele que crê em Cristo, e tanto daquele que é o ímpio, que não tem fé em Deus, mas traz medo, porque traz incerteza. Então, estamos vivendo numa época, onde o governo está totalmente desestruturado, não sabemos se podemos confiar no governo, em quem confiar, não sabemos em quem se espelhar. Estamos vivendo num momento onde líderes de igreja estão brigando um com o outro, por causa disso aqui, por causa de placas, onde não há união na igreja. Eu estou contando um pouco do background do que está acontecendo no mundo, porque, mais uma vez, Deus trabalha com a nação, com o mundo por um só. Ele não trabalha com lugares específicos, Ele trabalha em geral. Então esse é meio que o contexto que está acontecendo. O governo está desestruturado, a igreja não sabe,
mas ao mesmo momento não sabem quem confiar. Líderes levantam e caem em pecados, em tudo. E também, do outro extremo, está acontecendo um avivamento maravilhoso nas igrejas, tanto aqui no Brasil, que é algo maravilhoso, no começo desse ano, o Descende, que reuniu 3 estádios e mais de 500 mil de pessoas acessando online, onde igrejas de toda denominação se encontraram num lugar, clamando o nome de Deus, não exaltando o evento em si, não exaltando, porque Deus já estava trabalhando em unidade da igreja, antes mesmo do evento, mas isso é para você se ligar, que Deus está trabalhando nas igrejas, e Deus está disciplinando as igrejas também. Estamos caminhando para o momento onde o nosso rei, o nosso noivo, nos encontrará, mas isso também, ele está disciplinando, assim como o fogo, ele traz o ouro para a sua verdadeira natureza, para purificar o ouro, da mesma forma o Pai nos disciplina. Então, 2019, da mesma forma, Descende em Orlando, eu estava lá, onde igrejas, elas se reuniram num estádio, onde 60 mil pessoas estavam ali, e mais de milhares de pessoas acessando online, onde ministérios de vários lugares do mundo estavam ali reunidos, por causa de um só desejo, exaltar o nome de Deus e pregar o reino de Jesus. Mas isso parece meio confuso, parece que é onde Deus está trazendo um avivamento maravilhoso, mas ao mesmo momento onde nós vemos os nossos governos do mundo inteiro, o governo da América do Norte, o governo da América do Sul, a Europa, a Ásia, a Oceania e a África, está tudo desestruturado, aonde uma mentalidade socialista está, não só também, é uma mentalidade aonde perde os princípios da família, os princípios da fé em Deus e também o princípio da moralidade, onde nas universidades, principalmente da África, dos Estados Unidos, onde o ateísmo está predominando, onde os jovens vão lá e eles aprendem literalmente essa mentalidade e é totalmente descaracterizado, aonde eles perdem a fé, aonde eles literalmente não acreditam mais na família. Por isso que eu falo agora com os jovens que estão com medo durante o caos, não tenha medo, haverá uma grande proclamação do Evangelho, principalmente assim como as portas se abrirem e esse coronavírus passar, haverá uma proclamação muito grande, mas fique atento, o joio e o trigo se levantará juntos, mas não cabe a nós, porque a colheita vem dos anjos, prega o Evangelho verdadeiro. E durante todo esse caos, eu trouxe um entendimento do que está acontecendo no mundo. 2 personagens me destacam na Bíblia, Jeremias e Daniel, onde esses 2 homens viveram em meio ao caos, viveram em um dos primeiros governos do mundo, onde eles estavam no meio da falta de esperança, mas eles não se corromperam, aonde eles foram usados para pregar a disciplina de Deus, e também aonde Deus libertou novamente o povo. Esses 2 homens foram muito atentos, claro, os profetas em si foram usados, mas me destaca esses 2, porque os 2 eram jovens, quando Deus os chamou, e isso é muito engraçado, porque eu tendo 23 anos, talvez você é mais novo que eu que está assistindo, ou talvez até as pessoas que estejam aqui, são novos, até também de menos de 30, também os menos de 40, beleza, galera? Mas são usados no meio ao caos. Estamos vivendo no avivamento, mas também temos que lembrar que estamos vivendo ao meio ao caos, onde governadores estão sendo usados para fazer o seu povo sofrer, onde está trazendo vantagem ao seu povo. Mais uma coisa que eu quero dizer,
o seu ídolo não é o Neymar, o seu rei não é o Pelé, e o seu defensor não é o Bolsonaro. Porque eu quero dizer com isso? Porque aonde há falta de esperança, o povo precisa de alguém para se espelhar. Infelizmente, na história do Brasil, não temos pessoas que possamos apontar, se temos, são poucas, que possamos apontar e falar, eu quero ser igual a ele. Infelizmente, comparando com a cultura americana, temos muitos, mas vamos trazer para a nossa realidade do Brasil. Porque eu disse que o Neymar não é o seu ídolo, o seu rei não é o Pelé e o seu protetor não é o Bolsonaro. Porque você não pode depositar a sua fé em homens terrenos, mas sim depositar a sua fé em Cristo e depositar a sua fé naqueles que criam na promessa que Cristo um dia morreria e ressuscitaria e reinaria para sempre. Então por isso que eu quero te trazer hoje 2 homens que talvez você pode se espelhar e talvez você pode trazer um pouco de esperança na sua vida, para que você possa se levantar como homem e mulher de Cristo e trazer a diferença nessa nação, que possa estar caída governamental, mas espiritual será uma bomba, aonde Cristo visitará e transformará pessoas que nunca teve um encontro com Ele. Então vamos lá, vou começar por Jeremias. Jeremias, por muito novo, foi chamado por Deus, muito novo em experiência, no chamado de Deus. Jeremias meio que abalou a fé, não entendeu muito o chamado dele, mas Deus mesmo assim sabia do coração dele, e sabia daquilo que Jeremias podia trazer para a nação de Judá. Nesse tempo, mais um entendimento do que estava acontecendo na nação de Israel. Naquele tempo, que foi por volta de 627 a 586 a.C., 586, onde foi caído Judá, e Jeremias estava ali, sendo usado naquela época. O reino do norte tinha acabado de ser destruído também, só faltava o reino do sul, onde estava localizada Judá e a capital Jerusalém. Jeremias foi um menino que estava ali, onde o povo judeu estava totalmente levado pelo pecado. Literalmente, eles não estavam obedecendo os mandamentos de Deus, desde Gênesis a Deuteronômios, e o povo está totalmente sendo levado à adoração de deuses pagãos como Baal, e estava depositando a fé em outros países por causa da provisão que o Egito e a Assíria poderia trazer para eles. Então era interesse, não era provisão, não estavam confiando em Deus. Então Jeremias estava nesse contexto. No começo de Jeremias, ele viveu entre 5 reis, mas 3 reis eram os principais, entre o rei Josias, Joaquim e Zedequias. Então esses 3 reis foram principais nessa história de Jeremias. E eu tenho que contar o que está acontecendo, porque vai fazer sentido o chamado que Deus deu no capítulo 1 para Jeremias. Então vamos ler no capítulo 1, Jeremias 1. As palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes de Anatote. Eu acho que está passando, se não estiver passando, só preste atenção, abre sua Bíblia em Jeremias 1. No território de Benjamim, a palavra do Senhor veio a ele, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Esse é o tempo que Jeremias estava vivendo. A palavra
do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo do ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separarei, e eu designei profeta às nações. A palavra do Senhor, mas eu disse: ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com vocês para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje dou a vocês autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim, e a palavra do Senhor no verso 11 veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira. E respondi: o Senhor me disse: você ouviu muito bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada no norte para cá. O Senhor me disse: do norte derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todo o povo dos reinos do norte, diz o Senhor. Por que ele diz isso? Jeremias era novo, provavelmente da minha idade ali, provavelmente, não sei, a história diz, muitas teorias, mas vamos colocar entre 15 a 23 anos. Deus chegou a ele e o chamou para as nações e os reinos, não apenas para a rua, não apenas para uma casa, mas para nações e reino. Lembrando mais uma vez, Deus trabalha como? Com reinos e nações ao mesmo tempo. Então, do reino do norte, segundo a história, é onde Nabucodonosor foi ali conquistar uma batalha, e ele estava ali ao norte de Israel. E por isso que Deus trouxe essa palavra a Jeremias, dizendo que o juízo dele viria do norte, porque ali era onde que estava localizado. Claro, a Babilônia abrange muitos dos países ali do oeste, do leste, mas naquela época Nabucodonosor estava travando uma batalha no norte de Israel, por isso que Deus falou aquilo para ele. Continuando: cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que o cercam, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incensos a outros deuses, adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer tudo o que ordenei, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Ele estava falando isso para Jeremias. E hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e eu protegerei, diz o Senhor. Maravilhoso. Já vi muitos líderes pregarem esse capítulo de Jeremias. Eu te conheço desde o ventre da minha mãe, desde onde eu te gerei, de tal, mas todo mundo esquece da trajetória de Jeremias. Segundo a história, Jeremias teve apenas duas pessoas que caminharam com ele. A maioria do reinado não aceitou a tua mensagem. E entre os reis que ele existiu, poucos deles aceitaram o que ele pregou. Vamos começar, são 3 reis, e o primeiro rei é o Josias. Josias, segundo a história, ele reinou durante 640 a 609, está lá em 2 Reis 23, você pode ler a história. E Josias foi um rei bom, segundo a história, 2 Reis capítulo 23, Josias foi um rei aonde
foi considerado um rei bom. No do seu reinado, um dos seus súditos encontrou o livro. Esse livro era o livro eu acho que era a Torá, literalmente, onde era o livro da lei de Deus. Quando ele leu esse livro, ele rasgou as vestes, se prostrando a Deus, porque ele entendeu que o reinado e o povo judeu não estava seguindo o que Deus mandou a eles desde a época do deserto, desde a época que Deus tirou eles do Egito. E Josias foi então, reuniu todo mundo, leu aquele livro e deu todo mundo, eu vou chamar aqui como avivamento judeu, e todo mundo se prostrou, e durante aquele tempo o reinado dele teve misericórdia com o povo, houve misericórdia ao povo judeu, ao povo que morava ali no Reino do Sul. Foi um rei bom, mas logo depois veio outro rei. O outro rei era o rei de Joaquim, logo o filho dele, e o reino dele foi durante 609 a 598, e esse rei foi um rei ruim segundo a história. Esse rei, literalmente, ele não seguiu o que Jeremias estava pregando, desde o chamado de Deus para o Jeremias. Jeremias ia à porta do templo e falava tudo que o rei e tudo que Deus falava no coração de Jeremias. Pessoas não seguiam, e no Jeremias 7 é uma das pregações de Jeremias perante o templo, e o Joaquim estava ali, e Jeremias literalmente pregou ali que Deus iria haver uma disciplina ao povo. O exílio não teriam como, o quanto as pessoas oravam, não poderia ser evitado. O exílio para a Babilônia iria acontecer. Podia orar, podia jejuar, iria acontecer. O que Jeremias pregava: arrependei-vos, voltem aos princípios de Deus e se entregue a Ele, se entregue ao reino babilônico que está por vir. Se entregue, não resistam. Mas os reis não escutavam, por causa do orgulho e por causa dos seus próprios prazeres. Joaquim, depois dessa pregação de Jeremias 7, ele tentou matá-lo, persegui-lo. Nessa época, Jeremias quase morreu. Então ele foi um rei que não escutou a pregação de Jeremias. Nessa época Jeremias já era maduro, já não era mais aquele jovem aonde Deus chamou, já estava sendo perseguido pela sua própria família, já estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo, e os seus governantes, os governantes da sua cidade, rejeitavam a sua pregação. Jeremias, ele como um homem de Deus, ele foi usado na sua terra, diferente de Daniel, onde nós iremos rever futuramente. Então, logo depois, nesse mesmo tempo onde Joaquim estava reinando, onde ele recusou a pregação de Jeremias, no ano 605, a Babilônia, ela tem, onde os historiadores falam, é o primeiro punhado, que é onde a Babilônia traz para exílio para a Babilônia. Então, em 605 a.C., Nabucodonosor, ele faz um requerimento para os seus súditos, para trazer um punhado de pessoas habilidosas, pessoas com conhecimento e bonitas. Não sei porque isso é segundo a ele. E Deus usa pessoas feias também, glória a Deus por isso. E nesse tempo, foi engraçado essa, nesse tempo, segundo a história, Daniel e seus amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram nesse punhado também, em 605 a.C. Mas vamos focar na história de Jeremias. Logo depois de Joaquim, vem outro rei, esse rei, Zedequias. Zedequias reinou entre 597 a 586, logo antes
da queda de Judá, e da queda do templo de Jerusalém. Zedequias também foi um rei ruim, foi um rei que também, ele era um político, ele era um simpatizante da lei Judá, ele escutava, ele tinha um temor para o que o Jeremias falava, mas ao mesmo momento, ele resistia, porque talvez era o coração dele, talvez era o orgulho, talvez eram as riquezas, mas o contexto da história, onde Zedequias começou a reinar, era onde Babilônia já tinha totalmente destruído boa parte de Judá, e ele começou a ser o rei em meio à destruição, em meio a um caos. A economia de Judá estava horrível, estava totalmente destruída, onde a Babilônia, Nabucodonosor, já tinha roubado muito dos tesouros do reino do sul, em Jerusalém, mas Zedequias estava ali, estava sendo rei naquele momento, mas ele não concordava com aquilo que Jeremias pregava, mas ele era um simpatizante da fé. Mas, segundo a história, quando o rei Nabucodonosor literalmente toma domínio todo no povo judeu, Nabucodonosor traz Zedequias e traz a família inteira dele. O que acontece, isso está registrado lá, Jeremias 52, ele mata a família de Zedequias inteira perante ele, e depois ele deixa ele cego. Então esse rei orgulhoso, esse rei totalmente teimoso para o juízo de Deus, não se entregou para o juízo que Deus trouxe através da Babilônia. Então, isso traz um entendimento pela história daquela época, onde reis se levantaram, mas muitos deles não obedeceram e não escutaram a disciplina de Deus, usando o governo e o reino da Babilônia. Então, o que podemos entender de Jeremias? Jeremias, que foi chamado desde jovem, que é lindo no capítulo 1, como Deus chama ele: não temas, eu estarei com você. Pessoas usam isso para pregar isso na vida dos jovens, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te chama, e literalmente Ele fala, eu estarei com você, problema está por vir, não será fácil. Porque então, como Deus fala, como diz lá em João 14, fala lá que o Espírito Santo, João 15, o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Se Ele é o nosso conselheiro, para que serve um conselheiro? Dias difíceis. É o nosso consolador. Para que vai consolar de quê? De alguma dor. Então, dias difíceis virão. Dias difíceis está por vir na mão daqueles que são entregues por Deus, que aceitam a palavra de Deus, que estão vivendo por Deus, que foram escolhidos por Deus e têm a responsabilidade de pregar o Evangelho, de pregar o reino de Cristo. Mas o que foi a vida de Jeremias? Jeremias não teve discípulos, bem falando, 2 que andou com ele, 2, Baruque, que ali registrava as suas mensagens, no Jeremias 7, Joaquim queima um dos livros, uma das cartas, documentos que tinha, mas esse homem foi usado para restaurar e escrever outras cartas que Jeremias estavam ali usando. Mas o que podemos entender da vida de Jeremias? Ele foi odiado pelo seu povo, ele foi excluído, perseguido pela sua família, a família dele, ele não foi casado, ele não teve filho, gente. E isso, aos nossos olhos, quando pregamos, é maravilhoso, soa como poesia aos ouvidos da igreja. Mas Deus te falar uma coisa: quando Deus te dá um objetivo, Ele não correu do juízo que estava por vir através da Babilônia. Ele se manteve firme na sua cidade. O avivamento veio de Josias. Josias pregou
Jeremias estava ali, entendendo que ali, e mesmo o quanto que ele pregava, mesmo o quanto que ele orava, não tinha como evitar a disciplina de Deus através da Babilônia. Mas ele foi literalmente suportado pelas mãos do nosso Pai. Deus o guiou em todos os momentos, dando força, aonde reis tentaram matar Jeremias, os governadores literalmente não aceitavam o que ele falava, a pregação de arrependimento, a pregação da volta da palavra, da volta da obediência a Deus, ninguém aceitava, porque eles estavam totalmente, a fé deles estavam aonde? Nos governos e nos outros países. A fé deles vinham de pessoas externas, não do nosso Pai. E isso, será que tem isso um pouco de conexão do que aquilo que nós estamos vivendo? Mais uma vez, o teu ídolo não é o Neymar, o teu rei não é o Pelé, e o teu protetor não é o Bolsonaro. O teu protetor é o nosso Pai, é Cristo, que morreu e ressuscitou dos mortos, nos dando liberdade e nos dando salvação. Então, entendendo a vida de Jeremias, o que possamos tirar como lição? Que Deus, mesmo no caos, mesmo na destruição, Ele ainda prezava o relacionamento com os seus. Isso que podemos entender. E Jeremias pregava isso até sua morte. Não sabemos onde ele morreu, talvez morreu no Egito, mas não tem algo maravilhoso. Talvez muitos se esqueceram quando ele morreu. O nome dele é registrado porque está na Bíblia, mas eu creio que nesta nação brasileira, aonde o Evangelho está sendo pregado para na cada esquina, aqueles que não se preocuparão com seus nomes, aqueles que não terão nomes, serão levantados agora nessa nação brasileira, aqueles que irão, mesmo que o nome deles não serão lembrados, mas que eles foram para pregar o Evangelho, esses sim serão levantados na nossa nação brasileira, e eu creio nisso, eu declaro isso, aqueles que não tem e não se preocupa com os nomes próprios, com o nome Lucas, ou com o nome China, ou com a Cristo Salva, aqueles que não estão preocupados com o nome, mas sim pela proclamação do Evangelho, esses serão levantados na nação brasileira, em meio ao caos, em meio à destruição. Outra coisa agora, vamos estudar a vida de Daniel, que está um pouco ligada com Jeremias. Tem água, glória a Deus. Daniel, assim como falamos, ele foi levado junto com em cativo, com um punhado de pessoas. Daniel era jovem também, porque era um dos requerimentos do rei Nabucodonosor, para ser treinado por 3 anos, para servir no reino dele, era para ser jovem, era para ser habilidoso, ter conhecimento, ser belo em aparência. Então, no ano de 605, Daniel foi levado em cativeiro para a Babilônia. Jeremias não orou para sair do reino do sul, ele encarou a bucha. Ele encarou, falou, tá bom Deus, eu vou ser esse profeta que pregará contra essa nação, para que eles venham se voltar para os teus pés. Mas Daniel não orou. Daniel era jovem, então Daniel, ele viu tudo o que estava acontecendo durante os reis, durante Joaquim, Zedequias, ele viu a destruição, ele viu a fome, ele viu a economia quebrar, tudo o que aconteceu nesse tempo no reino sul de Judá, em Jerusalém, Daniel viu e experimentou, mas no ano de 605 a.C., ele foi levado à Babilônia, junto com outros,
Daniel, Ananias, Misael e Asaías, eles tiveram outro nome, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele foi usado muito nesse reino da Babilônia, e isso você vai entender. Ele foi enviado então pelo grupo que foi enviado a cativeiro. Daniel foi usado entre 605 a 536 a.C. E Daniel, ao se destacar, ele tinha um dom de interpretar sonhos, sonhos que pessoas tinham. E um dos destaques de Daniel está lá em Daniel 2, onde o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e esse sonho meio que deixou Nabucodonosor intrigado. Nabucodonosor era um rei, um dos primeiros reis da Babilônia, e esse sonho está registrado lá em Daniel 2. Se puder abrir em Daniel 2, ou transmitir aí, nós vamos estar lendo. Daniel 2, versículo 31, vamos lá. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra saltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu as estátuas nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó de debulhar do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Essa foi um dos primeiros momentos que Daniel foi usado ali para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Esse sonho, ele se voltava aos reinos que hoje, em 2020, segundo a história, entendemos. Nabucodonosor era um homem rico, um dos primeiros reinos do mundo, mas nessa época, ele teve um sonho, e Daniel foi usado para traduzir esse sonho. E engraçado é que, ao estudo dessas estátuas, segundo a história, é certo. A estátua, a cabeça de ouro, era a Babilônia, significava o reino da Babilônia. A parte de prata, que é o peito e os braços, é o Medo Pérsia. O cobre, na época da Grécia, e os ferros e as duas pernas, significa o Império Romano. Segundo a história, tem uma controvérsia dos pés e dos 10 dedos. Tem uma linha que defende que é o Império Otomano que veio, e era um império fraco, um império forte. Então havia um Império Romano e, por outro lado, o Império Otomano, que é o Império Turco, segundo a história. Estuda que você vai ver. Outra linha defende que os pés, meio bronze, meio ferro e meio barro, e os 10 dedos, são as épocas dos 10 países na Europa que foram dominados pelos papas. Mas, o que eu quero dizer para você, independente de qual linha, a pedra caiu do céu, sem auxílio de mãos, sem auxílio de ninguém. A pedra veio e derrubou essa estátua,
E as migalhas dessa estátua, o vento levou e não sobrou nada. No lugar dessa pedra, a pedra começou a crescer, crescer e crescer, ao momento de ela tomar controle da terra inteira. E essa pedra, segundo a Bíblia, em Apocalipse, essa pedra é Jesus Cristo, e o reino que virá através do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia que Ele voltará e trará a igreja dEle, e nós um dia reinaremos com Ele, independente da história, independente se houve a Babilônia, e se houve o Medo-Pérsia, se houve a Grécia, se houve o Império Romano, se houve Império Otomano, ou foi dominado pelos papas, todos, segundo a história, foram levantados e caíram. Todos pregavam eles como deuses. Nabucodonosor era um, ele falava que ele era um deus. Os imperadores da Roma falavam que eles eram deuses. Na época da igreja, os 10 reis, antes de Constantino, foi dos maiores desastres da igreja, onde líderes das igrejas morreram crucialmente, onde líderes e aqueles que eram cristãos eram pendurados em postes de madeira e queimados, e isso o rei falava que era como os nossos postes de luz de hoje. Não sei se a inspiração veio disso, mas entenda isso. Os reis, os governadores falavam e chamavam eles de deuses. Jeremias e Daniel estavam sendo usados nesta época. Jeremias não orou para escapar do juízo de Deus que vinha sobre Judá. Daniel não orou para ser enviado para a Babilônia, e nem mesmo orou para ser retirado. O que os dois fizeram? O que os dois têm em comum? Jeremias aceitou o chamado de Deus, que Deus deu desde a juventude dele. Daniel aceitou o chamado que Deus deu para ele, o dom que Deus deu para ele, para pregar Deus nesses governos. Jeremias não teve muitos resultados, mas ele não correu da raia. Ele estava ali firme, pregando em meio à destruição, à corrupção, ao meio à guerra e à angústia. Jeremias estava lá, profetizando nos templos, pregando contra os falsos profetas, pregando contra a heresia e os deuses que eram trazidos de fora. Daniel usava o talento dele para interpretar os sonhos, aonde Nabucodonosor foi impactado naquele dia, e ele entendeu que há somente um Deus, que começou com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus de história, Deus é Deus de época, Deus é Deus de linhagem. Não esquece isso, isso não vai ser diferente com a gente. Daniel foi usado, onde Nabucodonosor aceitou a fé e aceitou a render a vida dele a Deus. E ele, Daniel, foi usado para isso. E os 3 amigos deles também, na fornalha, aonde eles não se dobraram a Baal, não se dobraram à estátua de Nabucodonosor. Eles permaneceram firmes na fé, sem medo de serem julgados, sem medo de serem e como oposição, mas estavam firmes ali, pregando a fé judaica. E isso me traz, segundo ao que eu comecei, no nosso contexto, na nossa época, nós estamos vivendo numa época entre o governo é corrupto. O governo, e são minhas palavras, mas o governo está destruído, não sabemos aonde quem acreditamos, estamos perdidos, mas nós temos a importância de vivermos com o caráter de Cristo, não comprometendo o Evangelho, não trazendo o Evangelho de dupla, o Evangelho da hipergraça, mas o Evangelho da graça, do perdão, mas também do juízo, mas também
que Deus é um rei, e Ele virá, e Jesus virá para julgar todos. Nessa época, você que está assistindo, entenda que esses 2 homens foram usados, não fugiram da raia, não fugiram da disciplina de Cristo, não fugiram do que Deus tinha para eles, mas eles estavam ali com caráter de justiça e de santidade, aonde a palavra de Deus seria pregada. Eu declaro isso agora. Eu venho te convidar, que o medo de pregar a palavra de Deus, de pregar a palavra pura, o que está escrito aqui está escrito aqui na palavra, aonde Jesus morreu e ressuscitou, aonde Ele trouxe o perdão e a salvação e a transformação. Não é apenas um perdão barato, mas é um perdão aonde que custa, a salvação não custa nada, mas a vida custa tudo. E que nós não venhamos ter medo, que nós não venhamos ter essa dúvida. Não venha orar para ir para outras nações, gente. Jeremias não orou para ir para outra nação. Jeremias não orou para ir para o norte, para o sul, para o leste, oeste, para o oeste. O que Jeremias fez? Jeremias olhou e falou: Deus, eis-me aqui, eu vou pregar a tua palavra, mesmo que minha família venha contra mim, mesmo que todos não aceitem, mesmo que eu venha ser ameaçado de morte. Daniel não orou para ser enviado para, como hoje nós pregamos os missionários, ele não orou para uma nação, Deus levou, e ele não orou para ser tirado daquela nação, ele entendeu e foi usado. E o Império Babilônico até hoje na história conhece a história de Daniel, porque ele não teve medo, porque ele não se dobrou. E que nós venhamos fazer a mesma forma. Se vem à esquerda ou à direita, não defenda uma bandeira. Não, o seu ídolo não é o Neymar, seu rei não é o Pelé, e o seu protetor não é o Bolsonaro. Graças a Deus, todos estão segundo a vontade de Deus. Se o Bolsonaro está lá, é porque Deus levantou ele, mas ele não é a sua bandeira. A sua bandeira é Cristo, a sua bandeira é Jesus, que morreu e ressuscitou dos mortos, e trouxe a salvação e a redenção dos pecados. Defenda isso. Vá às escolas, vá às universidades, vá no seu bairro, a Vila União, Jardim Ieda, Jardim Pauliceia, Vila União 1, 2, 3, todos, Jardim Ieda ali, qualquer ali, ó, vá na escola Kaique, vá na escola Raquel de Queiroz, vá na escola ali, ó, em cima, vá em todas, mas não ora para você ser enviado, é ali mesmo, é ali naquele lugar, é ali naquele momento na classe. Não corra da raia, não ora para outro lugar. Se Deus te enviar, amém, mas até então, não se dobre a Baal, não se dobre a teologia ateísta, a mentalidade da esquerda, não se dobre, permaneça com os princípios de Deus, os princípios de Jesus Cristo, o sermão da montanha. Não, vá e faça discípulos, assim como China falou, a seara está pronta, não tem por que orar, a seara está pronta, é orar para quê? Para trabalhadores, os corações das pessoas estão prontos, isso que significa que a seara está pronta. A seara está pronta, é porque o coração de todos estão pronto para receber o Evangelho, basta os trabalhadores. Que você venha ser corajado agora, que você venha ser agora, neste momento eu te desafio a colocar países, bairros, cidades ou estados que está no seu coração, neste momento agora, chama sua família, chama seus amigos, ou se proste ao chão, começa a levantar agora, cidades, países, bairros e estados que está no seu coração, porque Deus levantará trabalhadores, e se não, você mesmo, em nome de Jesus, papai. Venhamos declarar agora, meu Deus, e levantar, e colocarmos nós a brecha, como intercessores para essa nação, intercessores, meu Pai, para este bairro, do Jardim Ieda, o bairro da Vila União, ou o Jardim Pauliceia, em nome de Jesus, meu Pai, venhamos orar agora, para que as esquinas, as ruas, escolas,
as universidades, faculdades, venham ser, meu Pai, repletas e cheias com a sua glória, no poder que é no sangue de Jesus. Eu oro pelo estado de São Paulo, pela cidade de Campinas, que ela venha ser conhecida, oh meu Pai, pela tua presença, que a igreja Cristo Salva, meu Pai, venha ser usada, que a igreja, meu Pai, que todas as igrejas, que todos aqueles que creiam em Ti, venham ser usados, que eles não venham se enfraquecer em meio às dificuldades, em nome de Jesus. Cremos que, meu Pai, o governador e o presidente que está na nossa nação foi levantado por Ti, mas isso não é a nossa bandeira é o Evangelho, a nossa bandeira é Jesus Cristo, morto, rei e ressurreto, em nome de Jesus. Que as escolas, bairros, cidades serão encontradas pelo Evangelho, no poder que é no sangue de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, cuida e encontra cada um que está assistindo, no poder que é no sangue de Jesus. Agora levanta uma paixão e um fogo para a comunidade, para os bairros e cidades. Não deixa nós, meu Pai, estarmos confortáveis com a nossa, meu Pai, com nossa bolha religiosa, mas que venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, sermos usados pela Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, fale agora com aqueles que estão assistindo, levante nomes, levante países, estados e bairros agora, em nome de Jesus. Fique com Deus, não tenha medo, porque Deus está com você, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança aos perdidos. Tu és a paz para os cansados. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança aos perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Declaramos: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acreditamos, Senhor, que grandes coisas estão por vir, Pai. Em Teu nome, Senhor, nós tomamos posse, Pai, do Teu chamado. Senhor, para nossas famílias, Senhor, para o nosso bairro, para a nossa comunidade, as nossas escolas, os nossos colegas, Senhor. Pai, nós tomamos posse, Senhor, dizemos sim, Pai, ao Teu chamado. Pai, venha tratar tudo que precisa ser tratado, Senhor, nossas vidas. Nós rendemos ao Teu Espírito Santo, Pai, para que nós podemos, Senhor, declarar isso, que grandes coisas estão por vir, Senhor, na nossa família, Senhor. Que grandes coisas estão por vir, Pai, na nossa comunidade, Senhor. Dizemos sim, Pai, ao Teu chamado, Pai. Dizemos sim, Senhor, ao que tudo que o Senhor tem, Pai, preparado para nós, Senhor, para podermos andar no chamado que o Senhor tem para nós. Senhor, nós rendemos, Pai, tudo que nos prende, tudo, Senhor, que traz, que nos prende, Senhor, que nos deixa, Senhor, amarrados, Senhor, nós rendemos a Ti, que Teu Espírito Santo venha, Senhor, liberar, Pai, venha trazer cura, Senhor, venha trazer, Pai, liberdade, Senhor, dentro do nosso ser, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor, e liberdade nos ambientes que cada pessoa aqui está hoje, Senhor, liberdade no ambiente, na casa, na sala, no quarto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente, por estar até aqui. E Deus abençoe o seu final de semana e o resto da sua semana. Amém? Vamos dar nossa glória a Jesus. Para ela é novo, então vamos de uma vez, vai. A gente conta até 3 e glória a Jesus. É da hora demais, né, mano? Nossa, é difícil às vezes. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Peraí, vamos de novo, vai, peraí. Ensaio, Pode de novo, esse aqui foi só o ensaio, vai. 1, 2, 3, pá. Tá. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Amém.